Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás, para acompanhar como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse panorama, é o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Leonardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas passando informações sobre Goiás. Leonardo, da última vez que você participou aqui com a gente foi lá em março, e aí você já destacava, né, uma redução nas áreas plantadas de milho dessa safra, entre 10% e 12%, e um plantio se encaminhando para a reta final. Como é que de lá para cá evoluíram essas lavouras? O desenvolvimento foi dentro do previsto, pelo menos por enquanto? Então, como foi colocado, né, foi confirmado realmente a redução nas nossas áreas, né? O Goiás deve plantar aí hoje em torno de 1,4 milhões de hectares. No ano passado, esses números aí eram próximo de 1,7, o que mostra uma redução. Porém, o que a gente pode falar é que após o plantio, as chuvas têm auxiliado, né? Algo que não era muito esperado pelo mercado e por grande parte dos produtores, as chuvas ocorreram nos desenvolvimentos iniciais do milho safrinha, o que tem deixado muitos produtores que apostaram nessa cultura mais animados, né? Principalmente frente ao potencial produtivo que vem se desenhando, é algo que não era esperado no fim do ano passado, né? Uma vez que a gente passou por grandes dificuldades climáticas na primeira safra. Porém, a segunda safra vem surpreendendo positivamente com esses bons volumes de chuva. E aí, Leonardo, nesse momento, o que a gente tem de projeções, de expectativas de produtividade, de produção para essa safra? Então, hoje, a projeção nossa é variando entre 8,5 a 9 milhões de toneladas. Por que a gente tem essa variação? Porque ainda o milho aqui no estado de Goiás está num momento que ele começa a definir seu potencial produtivo, né? A gente está a maioria das lavouras se encontra na fase da fase vegetativa, floração, e começa a ter alguma coisinha de formação de grãos, né? E a gente sabe que é nessa fase que o milho demanda mais a necessidade hídrica. Então é agora que a gente vai precisar muito de chuva. Ocorrendo essas chuvas, né, já tendo um bom volume inicial, a gente pode ter aí uma produção próximo até mesmo acima dos 9 milhões de toneladas. Caso não ocorra, a gente pode ainda ter uma redução de produtividade, trazendo ainda uma produção para 8,3. Lembrando, né, que o estado aí já colheu 12 milhões de toneladas. Então, a redução da área e essa preocupação climática que pode resultar em baixas produtividades é, liga o alerta aí para grande parte das lavouras do nosso estado. E aí, Leonardo, olhando para a sanidade dessas lavouras, como é que está esse ano em termos de pressão de pragas e de doenças aí no estado? Perfeito. É um ponto negativo que a gente coloca também, né? Tem sido percebido em algumas regiões a questão da cigarrinha, né? Alguns relatos do percevejo de barriga verde atacando algumas lavouras, né? E isso pode auxiliar na redução do potencial produtivo, né? Porém, tem muitos produtores atuando no controle preventivo dessas pragas e tendo bons resultados. Porém, o impacto é no custo de produção e na rentabilidade daqui para frente. E aí, Leonardo, entrando justamente nessa questão da rentabilidade, como é que está o cenário de comercialização de preços para esse produtor ir negociando a sua safra? Como os preços eles acabam não sendo tão remuneradores no momento, né? A gente tem o milho balcão sendo negociado aqui no estado em torno de 44, R$ 45 a saca. E para entrega na safrinha, R$ 41 a saca, deixa um custo de produção bastante apertado. Somado à questão da necessidade de fazer controle de praga, a gente começa a ter um cenário aí de uma preocupação, até mesmo com o pagamento do custo operacional. Então, isso faz com que os produtores não busquem recomendação antecipada nesse momento. De acordo com a estimativa que a gente tem, a gente espera que esteja entre 20% e 25% comercializado até o momento, algo que é muito baixo frente à série histórica, a gente poderia estar aí entre 35% e 40%. Então, o produtor tem segurado o seu milho para buscar umas melhores rentabilidades após a pressão de colheita, né? Que a gente sabe ali entre junho e julho, onde que se inicia a colheita do milho safrinha, onde que o preço está mais baixo
Então, muitos produtores devem aguardar esse período aí para comercializar, buscando armazenamento da sua safra. E aí, Leonardo, para a gente encerrar, a colheita deve acontecer em que momentos por ali? É justamente nesses meses de junho e julho, né? Exatamente, junho, julho e as mais tardias em agosto, né? As primeiras começam a ser ali no final de junho, onde começa a ter essas plantadas mais em fevereiro, né? Aquele plantio que foi plantado dentro da janela ideal, que historicamente são as lavouras que têm uma melhores produtividades. Em junho, aquelas lavouras ainda plantadas no período mais correto, mas já no limiar, né? E agosto já são aquelas lavouras que muitas das vezes não aparece um potencial produtivo tão bom porque elas faltam chuva. Porque é exatamente agora, né, entrando em maio, que a gente vai precisar de mais chuvas e aí muitas das vezes o estado aqui, ele tem anos de bons volumes de chuva em maio e outros não. Então a gente vai esperar muito isso aí para definir o potencial produtivo. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras de milho em Goiás. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É um recado que a gente sempre deixa, né, para os nossos produtores, sobretudo produtores goianos que apostaram não só no milho, como no sorgo, feijão, trigo, que cresceu muito no estado, é que tenha sempre um bom controle dos seus custos, né? O segredo, muitas das vezes, para o sucesso das lavouras é o seu custo. E aí, no momento que ele consegue ter o controle de custo, ele consegue ter as melhores tomadas de decisão. Então, é sempre a nossa recomendação para os nossos produtores. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar a colheita e os resultados do milho aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. O Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá no estado de Goiás. Leonardo destacando que depois de um plantio menor do que o registrado em anos anteriores, as condições climáticas estão positivas até o momento, o que sustenta a expectativa de boa produtividade para essa safra. Leonardo destacando que a maior parte das lavouras está entrando agora na fase de enchimento de grãos, então é preciso que essas chuvas continuem por mais tempo para garantir esse bom potencial produtivo, mas as expectativas já são de produção entre 8,5 e 9 milhões de toneladas, caso essas chuvas continuem dentro do previsto, dentro do necessário para garantir esse bom desenvolvimento das lavouras. Um outro ponto que também chama atenção lá no estado é a pressão de pragas, especialmente cigarrinha e percevejo barriga verde, produtor realizando aplicações de controle e aí com isso aumentando ainda mais o seu custo de produção. Inclusive, olhando para essa questão mercadológica, o Leonardo destacando preços de momento no balcão entre R$ 44 e R$ 45 para o milho goiano, R$ 41 para entrega na safrinha, colheita entre junho e julho. E aí, diante desses preços baixos e os altos custos de produção, muito produtor lá em Goiás está segurando essas vendas, apenas entre 20% e 25% dessa produção já comercializada. O normal para essa época seria algo em torno de 40%. Produtor segurando ao máximo essa comercialização e apostando em preços melhores depois desse pico de pressão da colheita entre junho e julho, expectativa de um segundo semestre melhor para os preços e aí sim avançar com essa comercialização. Pelo menos essa tem sido a estratégia do produtor de milho lá em Goiás, como o Leonardo Machado destacou aqui pra gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.